Eu vou aproveitar esse momento para contar para vocês uma coisa que talvez poucos saibam, mas eu acho que esse é o momento e o lugar certo para lembrar esse fato. Eu me inscrevi na Ordem da Loja São Paulo. Eu estou aqui na loja Rosa Cruz São Paulo e aqui é a história da minha vida como Rosa Cruz. Lino José Carvalho Lolo, a Ordem desde 1974. Inicialmente, acho que nada como começar do começo. Bem, meu nome é Antônio Acurso Neto. Tenho 85 anos. Estou na Ordem desde maio de 1961, portanto 62 anos de Ordem Rosa Cruz. Meu nome é Jamil Farayad, estou na Ordem Rosa Cruz há 44 anos. Conheci a Ordem através do jornal Estadão. Eu já era um buscador por alguma coisa diferente e lendo no Estadão uma mensagem sobre a Ordem Rosa Cruz Amor, que eu me afiliei e tive o privilégio de conhecer a 25 de março, foi meu começo. E adentrando na Ordem, no primeiro dia, já fui convidado para trabalhar na recepção e estou aqui até hoje. Eu sou Jorge Batista Jarjura, meu nome completo, conhecido mais aqui na Ordem como Jarjura. Entrei na Ordem Rosa Cruz em 1976. Bom, meu nome é Áurea, como já foi falado, e eu descobri a Ordem. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi a palavra Rosa Cruz foi há muitos anos atrás. Eu era ainda jovem, ainda adolescente, talvez uns 14 anos, talvez. Sou Jorge Miyazato, desempenhei a função de mestre aqui na Loja São Paulo em 1993. Ano Rosa Cruz, 3.346. Sou Ingrid Hagdai. Sou Soror da Ordem Rosa Cruz desde 1973. Eu entrei na Ordem, me inscrevi em 1959, lá no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. Mas passei a receber em 1960. Acontece que quando eu recebi, tinha as monografias, fiquei muito satisfeito, né? Mas não sabia onde tinha loja. Ninguém sabia. Todos os lugares aí que eu procurava, círculo esotérico, teosofia, ninguém dava informação sobre a Ordem, porque ninguém sabia. Aí é que aconteceu um negócio interessante. O cósmico me ajudou e me encaminhou. Eu vim, quer dizer que eu estou na loja hoje por um destino divino. Na época eu trabalhava na televisão, era um personagem muito famoso no Canal 7. Onde será que tem uma loja Rosa Cruz para mim frequentar? Aí aconteceu que eu acho que lá em cima ele falou, eu vou te explicar. Vou te ensinar. No sorteio, entre milhares de cartas, eu sorteei uma carta que tinha um selo. Tá aí, ó.
o selo da loja Rosa Cruz São Paulo. Imagina que em milhares de cartas fui justamente pegar essa carta que era a resposta de onde eu encontraria uma loja. Foi uma coisa muito divina. Frater Teodoro, que era o mestre. Logo em seguida eles mudaram para 25 de março. Aí eu fui para 25 de março. Na 25 de março, aí começou uma outra trajetória minha. Logo eu fui indicado, aliás, fui convidado, né, para ser cantor. O Frater Antônio Magnus Cortes. E eu aprendi a entoação das vocais nesse órgão. Esse órgão que aqui está, ó, era a Sora Maria José, esposa do Frater Corazza, que tocava o órgão dentro do templo. Ele ficava lá dentro do templo. Então, com ela eu aprendi a dar a entoação certa. Foi aquele anúncio, um anúncio que foi publicado no jornal do Estado de São Paulo, que chamou a minha atenção. Falava de um conhecimento especial, tradicional, que era mantido em segredo pelos Rosa Cruzes, e que estava disponível para aqueles que se dispusessem a estudá-lo. O nome Rosa Cruz me intrigou com toda a razão. Nessa época eu tinha 28 anos. Estava numa época muito difícil de sossego interior e não havia nada que me desse o que fazer na vida, o que fazer. Foi então que eu me lembrei do anúncio do Estado de São Paulo. Lembrei que talvez eu pudesse respondesse as minhas perguntas. Eu entrei na loja, na Ordem Rosa Cruz com 23 anos de idade. Como é que foi isso? Eu tinha um colega, que era vizinho, e que em um ano antes, ou seja, em 1960, esse rapaz, ele entrou na ordem. E ele começou a falar coisas que a gente achava que estava meio esquisito. Por exemplo, você ia comprar um caderno, ele dizia, custa tanto, e era. Então eu estava dizendo para ele, bom, tem alguma coisa, você está fazendo alguma coisa, porque não é possível, né? Você de repente ficar uma espécie de adivinho. Tudo que você pergunta, o cara fala e é correto. Comecei a pressionar ele, que você vai ter que me falar o que é que você está fazendo. Aí ele falava para mim assim, eu não posso falar. Mas como assim não pode falar? Eu não posso. E aí eu falei assim para ele, não, você tem que me falar. Aí ele disse assim, você já ouviu falar dos Rosa Cruz? Eu falei, sim, já. E daí? Então. Eu falei, como então? Aí eu sou Rosa Cruz. Aí eu dei uma risada daquela sarcástica. Falei, e você tem condição de ser Rosa Cruz? Você nem pode passar perto, eu falei para ele. E aí ele ficou assim com uma cara assim meio chateada e falando assim, não, mas eu sou. Aí tirou do bolso um cartãozinho, que era um cartão de papelão, que era a identificação da ordem, e aí estava o nome dele lá, Rubens Colonese. Eu falei, poxa, como é que você entrou? Como é que você fez? Eu vi numa revista e mandei uma mensagem para eles me mandaram e eu achei interessante e me afiliei. Aí eu falei assim, e como é que a gente faz para entrar? Ele falou assim, você faz a mesma coisa. Então, mas como é que é? Aí ele foi lá para a casa dele, pegou uma revista do Cruzeiro e me trouxe. Eu falei, pô, eu estou falando de Rosa Cruz, você me traz a revista do Cruzeiro? Aí ele falou assim, poxa, você é meio nervosinho. Pega lá, abre aqui, olha, tá vendo essa aqui? Olha, vamos tirar essa tira inteirinha aqui, que é uma propaganda da Ordem Rosa Cruz. Aí nós cortamos, tinha uma propaganda da Ordem Rosa Cruz, que naquela ocasião, 1961, em maio, ainda estava no Rio de Janeiro. E aí eu mandei uma mensagem para eles, recortei aquilo, eu coloquei meu nome, coloquei meu endereço e tal, e mandei para o Rio de Janeiro. Recebi uma informação, mas já não mais do Rio de Janeiro, e sim de Curitiba. Veio minhas monografias, e aí eu comecei a estudar. Depois de um certo tempo,
uns 3, 4 meses, mais ou menos, ele veio e falou para mim assim, eu descobri os Rosa Cruz aqui em São Paulo. Eu falei assim, opa, então vamos lá, onde é que eles ficam? Ah, fica na 25 de março, e nós fomos até lá. Meu pai, naquela época, meu pai era maçom, e ele se interessava muito pelo esoterismo, por toda a parte mística, e ele pediu, naquela época saía muito nos jornais uma filipeta de propaganda da ordem. Através dessa filipeta ele pediu o livro Domínio da Vida. Eu tinha 14 anos naquela época, e esse livro Domínio da Vida, ele ficou debaixo da mesinha da televisão durante 2 anos, aproximadamente. Eu sempre folheava aquele livro e ficava muito curioso. Aquilo me chamava muito a atenção. Quando eu estava com 15 para 16 anos, eu pedi ao meu pai para me afiliar. Como eu era menor, ele tinha que autorizar, né? E ele fez isso, né? Me autorizou. E em fevereiro de 76 eu recebi minhas primeiras monografias. Mas eu já comecei a frequentar a loja São Paulo antes disso. Porque havia um amigo meu, um conterrâneo lá de Minas, que já era Rosa Cruz, era um entusiasta Rosa Cruz. Exatamente 44 anos, nessa loja maravilhosa que é meu lar espiritual, onde temos o privilégio, com muitos outros irmãos e irmãs, de servir a Ordem Rosa Cruz, ajudando pessoas que aqui vêm buscar também um caminho de luz, de harmonia, de paz, de saúde. Isso que representa a Ordem para nós hoje. É um lar espiritual onde praticamos exercícios, onde melhoramos a nossa saúde física e mental e também conseguimos ajudar muitas outras pessoas. E isso que nos mantém aqui na Ordem, vivos, entusiasmados e perseverantes. Foi através de um anúncio no Estadão. Eu já era um buscador de algo diferente, eu era católico, mas eu estava buscando alguma coisa diferente, queria me livrar um pouco dos dogmas, achei alguma coisa mais filosófica, mais mística, e achei esse anúncio no Estadão e me chamou a atenção. Eu escrevi para a Ordem, recebi uma correspondência, depois veio um convite para conhecer a 25 de março, e chegando lá me encantei, porque no primeiro dia já participei da convocação, já fui convidado para trabalhar na recepção e isso continua até hoje aqui. Bom, eu tinha acabado de me formar na faculdade e encontrei assim um vazio existencial. Era muito materialista. Então, para mim, o mundo tinha que ser visto sob o ângulo científico. Então, para mim, tudo era ciência. Era matemática, física, psicologia. Para mim, era esse o ângulo, história, geografia. Mas estava sentindo um vazio. Já tinha o diploma universitário, tinha um bom emprego como arquiteto e desempenhava bem, mas começou a me dar um vazio existencial. E não sabia onde procurar um caminho melhor. Religião eu não queria, porque na época da adolescência eu já tinha sido frequentado a Igreja Católica, né, o cristianismo, mas eu não tive uma boa experiência com os padres, né? Era usava-se muito o termo pecado. Então eu acabei rompendo com o cristianismo, no caso o catolicismo. Fui para o mundo material. E aí nesse vazio, eu não sei porquê, todo domingo eu comprava o jornal Estado de São Paulo. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha meios de comunicação, ainda era televisão, rádio, livros. E o melhor jornal que eu encontrava, porque era bastante espesso, tinha anúncio de todo tipo. Eu comprava e passava ali o domingo folheando. Eu acho que isso durou mais ou menos 6 a 8 meses. Não sabia o que estava procurando. Até que um dia eu vi, era um anúncio da Ordem Rosa Cruz. Lá estava assim: venha juntar-se a nós, estudantes Rosa Cruzes, escreva para a grande loja e receba o livreto Domínio da Vida. Eu imediatamente cortei, parei de comprar jornal. Depois de uma semana, chegou pelo correio o livreto. Falei, puxa, está aqui o caminho. Já me inscrevi, mandei o dinheiro para o cheque, para a grande loja,
E fiquei aguardando a primeira monografia, as monografias preliminares. E aí fiquei maravilhado. Era aquilo que eu estava procurando. Era o portal que eu esperava mesmo, né? Era a minha salvação. E monografia veio, monografia vai, e isso passou mais de um ano. Eu não queria conhecer ninguém. Recebi o convite da grande loja, falou, vai até a rua 25 de março e vá conhecer os outros irmãos, os outros fratos sorores. Mas não me interessei. E prosseguia estudando sozinho no Sancto. Até que depois de algum tempo, um ano e pouco, eu reparei que eu estava me modificando a minha maneira de pensar. Não era mais materialista. Entrava conceito de intuição, sabe? De usar visualização, criação mental. Eu falei, puxa, isso daí, será que é verdade? Eu pensei, será que eu estou embarcando para um mundo diferente e até perigoso? Como seriam os outros Rosa Cruzes? Foi quando eu resolvi, então, num domingo, parar com o meu carro em frente à loja São Paulo, na rua 25 de março. E fiquei observando lá as pessoas que entravam e subiam uma escada. Eu falei, aparentemente são pessoas normais, né? Mas eu não tive coragem de subir. Fiquei lá em casa, continuando com os estudos, até que recebi um convite da loja São Paulo para participar de um conclave regional que ia ter em Samucã, Cotia. Naquele tempo não se chamava convenção, falava-se conclave. Eu falei, puxa, é uma oportunidade. Eu fui uma noite lá, na 25 de março, criei coragem, abri a maçaneta, subi os degraus e fui muito bem recebido. E naquela época nós tomávamos o táxi e dividíamos com os colegas que também estivessem por lá. Nesse táxi, um colega meu era Rosa Cruz e começou a falar sobre a Rosa Cruz, e quando eu ouvi a palavra Rosa Cruz, aquilo chamou a minha atenção. E foi aí que eu então fui buscar o que era a Ordem Rosa Cruz e acabei me inscrevendo. E eu lia pela primeira vez a palavra Rosa Cruz numa revista de astrologia do astrólogo muito famoso na época, Omar Cardoso. Só que ele se referia à Ordem Rosa Cruz do Max Rendel, ou seja, a Fraternidade Rosacruciana. Mas foi então que eu vi pela primeira vez a palavra Rosa Cruz e já senti aquele encantamento. O que será isso? Né? Ficou aquela pergunta dentro de mim. Mas o tempo passou. Pois bem, e quando foi por volta de 1965, talvez, um primo meu, que tinha ido para o Rio Grande do Sul, casou-se com uma jovem artista plástica, muito bonita, muito simpática, muito inteligente, muito sensível. E alguns anos depois eu fiquei sabendo que ela havia se afiliado a uma tal de Ordem Rosa Cruz. Opa, Rosa Cruz? Né? Que será isso, né? Bom, fiquei curiosa e o tempo passando, tá bem. Até que chegou a época, um dia, em que essa prima veio a São Paulo trazer uns quadros para expor numa galeria. Aconteceu o seguinte, chovia a cântaros. Ela não conseguiu sair da casa, de casa, melhor dizendo, para poder mostrar os quadros na galeria. Então ela falou, olha, já que eu não posso sair, então vamos conversar. Aí eu aproveitei e perguntei para ela, né, Romanita, me parece que você entrou na Ordem Rosa Cruz, o que é isso? Numa tal de Rosa Cruz, você pode me dizer o que é? Aí ela começou a me contar, me falar o que era, dos ensinamentos, que os ensinamentos eram sob a forma de lições, que a gente estudava em casa, que não tinha obrigatoriedade nenhuma, que ninguém era obrigado a nada, você apenas estudava e trocava informações com o pessoal da grande loja por carta ou pessoalmente, e foi falando. Bom, como eu sempre tive uma formação cristã,
certo? Não católica, veja bem, cristã. Eu logo tratei de perguntar para ela, escuta, os Rosa Cruzes acreditam em Deus? Ela me falou, olha, nós sempre nos referimos a Deus como sendo o Deus de nossos corações. Porque na Ordem Rosa Cruz existem pessoas de todas as religiões e ninguém lá dentro pode discutir a religião. Não existe nunca o conceito de que uma religião é melhor que a outra. O indivíduo pode ser islâmico, pode ser judeu, inclusive temos até vários clérigos, vários sacerdotes da Igreja Católica que também estudam os ensinamentos Rosa Cruzes e você muitas vezes não sabe nem com quem está falando dentro das lojas. E a gente sempre se refere a Deus como sendo o Deus de nossos corações. Foi aí então que eu soube que meu lugar era aqui. Qual não foi minha surpresa que quando foi em janeiro do ano seguinte, né, isso devia ser por volta do mês de novembro, né, que aconteceu tudo isso. Quando foi em janeiro do ano seguinte, do ano de 1970, eu recebi o primeiro pacote de monografias. Nossa, foi uma maravilha, eu me sentia assim, sabe, escolhida por Deus. Eu falei, oh, mas que coisa maravilhosa, agora eu posso estudar, que beleza, né? Tá bom. Estudei as primeiras lições, achei tudo muito bom, muito maravilhoso e tal, e fiquei esperando os outros envios. Só que tem um detalhe, esses outros envios, acho que uns 4 deles, foram simplesmente surrupiados. Não existe outro termo. A grande loja me afirmou de que havia enviado para mim, mas eu não recebia. Eu só voltei a receber lá por volta de julho, por aí. Aí passei a receber normalmente. Olá, meu nome é Eduardo Vilela, sou mais conhecido como Vilela, e meu envolvimento com a Ordem Rosa Cruz vem desde que eu era criança, antes dos 10 anos de idade, porque meu pai tinha um livreto, Domínio da Vida. Eu era criança e eu gostava muito de ver as figuras egípcias que tinham naquele livreto. Um rosto do faraó Akhenaton, tinha uma cena de iniciação dentro de um templo com as colunas, eu me lembro muito disso. Olá, Frater Sorores, eu sou o Frater Hércules, estou atualmente como o mestre da loja Rosa Cruz São Paulo, ano Rosa Cruz 3376. Cheguei na Ordem Rosa Cruz em 1983, através da indicação e de um amigo. Nessa época eu morava em Poços de Caldas, sul de Minas, e então eu comecei lá no Pronaus, comecei a frequentar e acabei sendo atraído, né, para a Ordem Rosa Cruz. Gostei da filosofia, gostei daquilo que eu ouvia e aprendia, e estou até hoje. Vim para a loja Rosa Cruz São Paulo em 1985, indicado por uma ex-esposa, e acabei fazendo aqui grandes amizades. Nesses anos todos, de 1985 até hoje, 2024, eu estive alguns períodos longe da loja São Paulo, porque eu morei fora de São Paulo, eu morei em algumas cidades longe de São Paulo e, portanto, eu acabei me afastando. Mas foi por alguns poucos anos e também anos assim, entrecortados nesta frequência que eu estive aqui.